mundo. Meu nome é Rosane, eu sou psicóloga em Miami, estudei no Brasil, na PUC no Rio, fiz minha pós-graduação em Nova York e agora eu trabalho em Miami já há quase mais de 2 décadas aqui em Miami. Essa ideia surgiu muito em função do que eu estava vendo no meu consultório quando essa pandemia começou, porque foi algo bastante novo para nós na área de saúde mental. Era um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas acontecendo muito rapidamente, em que ninguém tinha muito controle, né? A gente foi acompanhando o que estava acontecendo, tentando tomar as medidas necessárias no nosso dia a dia, mas, de repente, tudo parou. E eu mesma, no consultório, tive que parar, e as escolas fecharam, os escritórios fecharam, as pessoas começaram a trabalhar em casa. E aí me pediram várias vezes para falar sobre isso. E no começo dessa pandemia, nós realmente nos demos conta de que estava muito difícil. E estava muito difícil, principalmente para quem trabalha na área de saúde, né? Na área de saúde mental, porque a gente não estava acostumado a ver tantas coisas tão traumáticas em tão pouco tempo. Eu já estava trabalhando aqui em Miami quando aconteceu o Setembro 11, e nós passamos por traumas, passamos por mudanças, muitas pessoas perderam seus empregos, muita coisa mudou, mas não foi tão traumático quanto isso que está acontecendo agora. E eu acho que ao longo desse tempo também a gente foi se dando conta que talvez a gente tivesse uma fantasia que fosse terminar em junho, julho, nós já estamos quase em outubro, o ano passou e a pandemia continua de uma certa maneira. Algumas escolas ainda em alguns estados estão fechadas, escolas no Brasil fechadas, as mães aqui todas muito nervosas, irritadas, né? Principalmente tendo que ensinar filhos, não sendo professoras, né? Ninguém é professor, e essa questão de ensinar e de ter os filhos em casa também está sendo uma questão que se prolongou muito além do que a gente esperou. Ao longo dessa pandemia, eu acho que o que começou foram as pessoas se dando conta de como elas estavam irritadas, né? No sentido de você está bem e, de repente, você está irritado, você está gritando, você está triste, você está chorando. É uma gama de sentimentos de um extremo ao outro que eu acho que atingiu a todos nós. E eu gosto de dizer todos nós porque isso também me atingiu. Atingiu aos meus médicos, atingiu aos meus colegas e atingiu meus pacientes, óbvio, e a todos vocês. Então, eu acho que essa mudança de sentimentos em tão pouco tempo, né? A gente acordar de manhã e dizer, bom, e agora? O que eu vou fazer? Quem tinha que continuar trabalhando online continuou, mas mesmo assim podia só ligar o computador e ficar deitado na cama e continuar o dia. Foi muito difícil, eu acho, que as pessoas se adaptarem a isso tudo. E nós fomos nos adaptando, fomos vendo lives, fomos vendo coisas online, Netflix, etc. Mas o vírus continua. Ou seja, as coisas estão abrindo, as coisas estão mudando um pouco, mas o vírus continua. Então, a questão do isolamento, ela continua. E isso gera o quê? Sensações de isolamento, sensações de tristeza, as famílias ainda não podem estar juntas, as pessoas que moram longe não podem se encontrar. Então, acho que isso tudo foi criando toda essa sensação de impotência, de tristeza, de irritação, de raiva. No momento a gente está muito feliz, no momento a gente está muito triste, sem entender. Então, ao longo desse tempo, esses sentimentos eles foram se enraizando também e foram provocando muita ansiedade nas pessoas. E eu acho que a gente só vai realmente poder entender o que aconteceu com todos nós quando isso acabar, a gente puder olhar para trás e fazer realmente uma avaliação. O que aconteceu conosco, né? Quais são os resquícios que cada um está levando consigo dessa situação toda traumática e desse tempo todo que já se passou,
e nós ainda estamos nessa sensação de isolamento, porque tudo bem, vão abrir as coisas, mas a gente continua sem poder ter a liberdade que tínhamos outrora. Fora que os eventos são cancelados, não vai ter Ano Novo, não vai ter Carnaval. Enfim, aqui em Miami também os eventos públicos foram todos cancelados. Então, a vida segue, mas a vida não está normal, nem está longe de ser normalizada. E eu creio que ela só realmente estará normalizada depois que a vacina estiver disponível, né? Eu gosto de falar também que muito dessas situações que aconteceram aqui também trouxeram algumas mudanças nas pessoas positivas. Ou seja, muita gente vai ter que se reinventar, muita gente ainda vai perder o trabalho. Eu digo ainda porque ainda temos resquícios de tudo que ainda está acontecendo no setor imobiliário, no setor de turismo, no setor da aviação, no setor da cultura. Tudo isso ainda vai ter que ser revisto, porque a gente não sabe quais são os efeitos de tudo isso nesses setores. E essas pessoas todas estão com seus trabalhos ameaçados ou estão paralisadas. Então, acho que essa necessidade da gente se reinventar, ela é uma necessidade real, e eu aconselho aqueles que têm ansiedade em relação ao seu trabalho, tentar aprender algo novo e tentar fazer um curso, tentar ver se existe uma outra maneira de seguir em frente. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar, que eu acho que, à medida que o tempo foi passando, foi ficando muito claro que talvez as coisas nunca voltem ao normal, pelo tempo que isso está se estendendo. Então, muitos lugares vão fechar. Não estou querendo ser pessimista, estou sendo realista. Então, no momento em que a gente lida com o que realmente está acontecendo, fica mais fácil da gente olhar e dizer, bom, então eu vou pensar em alguma outra coisa para eu fazer. Em relação ao que acontece com a gente, né? Aquela ansiedade que eu já falei que se transforma em irritação é uma coisa que continua, isso não mudou. Eu acho que as pessoas estão tentando se controlar e estão tentando entender como que elas vão lidar com a situação em casa, com a situação nos filhos, com a situação com as famílias. Algumas estão juntas, outras não, mas isso tudo gera discórdia, gera irritação, gera tristeza, brigas. Então, acho que isso ainda está muito forte e se acentuando conforme o tempo vai passando. O sentimento de solidão, isolamento também. Muita gente já conseguiu sair um pouco, se encontrar. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, que têm que sair, que têm que socializar, que têm que ver os amigos, né? Então, que têm que fazer seus exercícios, enfim. Esses sentimentos de solidão e isolamento, ao longo do tempo, foram gerando também uma sensação bem depressiva das pessoas. Outra coisa que eu percebi, cansaço, né? Quantas vezes eu falo com pacientes, eu estou cansada, eu não quero levantar da cama, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer, aguardando uma notícia, aguardando uma novidade em relação ao que vai ser, se vai ter o trabalho, se não vai ter o trabalho, se a escola vai abrir, se a escola não vai abrir, enfim. Estamos ainda nesse compasso de espera. Infelizmente, eu acho que a saúde, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ficou uma coisa política. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe quem vota por Trump não quer usar máscara e quem não é democrata. Então, enfim, a coisa não foi feita da maneira correta, nós não tivemos nenhuma instrução, o governo aqui nesse país não tentou educar, que eu acho que seria o mais importante, educar as pessoas. E se acho que todos nós tivéssemos nos precavido, usado máscara, não tivesse todas essas questões políticas no meio disso, estaríamos em outro lugar nesse momento. Como a Europa está, alguns países da Ásia estão, e nós ainda aqui com números altos. No Brasil, os números estão mudando, mas a coisa também ainda não está
numa direção certa. O que isso gera, né? Toda essa polarização, toda essa insegurança, ela gera sentimentos de raiva, de frustração, e aí a pessoa depois se culpa: eu não devia sentir raiva, eu não devia me sentir frustrado. Não adianta a gente se culpar, a gente está se sentindo frustrado, sim, a gente tem raiva muitas vezes, a gente está vendo isso, um comportamento das pessoas se agredindo em supermercado, se agredindo em praia, se xingando em redes sociais. Quer dizer, eu acho que isso está se acirrando e a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento de raiva e também de não encorajar o outro a ter raiva, né? Porque eu acho que também nós estamos vivendo essa polarização toda política e isso está também se refletindo no nosso comportamento diário. Eu vejo famílias brigando por causa disso. Enfim, eu acho que nós temos que parar, pensar, tentar voltar à sensatez, tentar pensar que o outro deve ser respeitado e tentar seguir dessa maneira. E não sentir culpa porque a gente está se sentindo mal, e não é culpa de ninguém especificamente, é uma situação muito atípica, então vamos continuar com fé, com resiliência e tentar não instigar o outro a reagir. Uma vez me perguntaram numa live sobre isso, né? Sobre esse sentimento de raiva e frustração, se alguém está apresentando isso na rua, o que a gente faz, ou se a pessoa não está se comportando. Eu disse, eu acho melhor não fazer nada, porque nesse momento que eu vejo são as pessoas se agredindo fisicamente. Então, acho melhor ir para casa e, se puder, falar com uma pessoa do governo, tentar reforçar as leis, muito bem. Se não, acho melhor ficar em casa mesmo e não se arriscar, porque as pessoas estão muito agressivas e com muita raiva e também muito perdidas, porque muita gente realmente perdeu o trabalho e não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, o seu carro. Então, esse medo todo, essa incerteza sobre o futuro, ela gera raiva e frustração também. Bom, além disso, o que aconteceu que é real e que as pessoas estão tendo que tiveram que lidar com isso durante a pandemia de uma maneira muito isolada, que foi o luto. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam amigos, e esse luto todo teve que ser digerido num isolamento, o que normalmente um sistema de suporte ajuda muito a lidar com o luto, porque a gente tem amigos, tem família próxima, então isso tudo ajuda a amenizar essa sensação de luto, né? De desânimo, de depressão, de não entender qual é o valor da vida. Então, eu acho que esses sentimentos de luto também estão muito difíceis de serem digeridos e de serem resolvidos. E acho que também vai levar um tempinho para as pessoas tentarem voltar ao normal e se encontrarem mais e utilizar esse sistema de apoio que a gente chama de suporte aqui nos Estados Unidos, the support system. Acho que no Brasil nem existe essa rede, essa expressão de rede de suporte, mas ela é muito importante e quem puder fazer isso e se dispor a fazer isso também com os outros, é importante doar esse tempo, assim como eu estou fazendo agora, né? Doando o meu tempo, que eu acho que é uma maneira de eu poder alcançar mais pessoas do que só no consultório e tentar passar que elas não estão sós e que elas não são as únicas se sentindo dessa maneira. Isso tudo afetou a todos nós. Então, é por isso que eu acho que esse sistema de suporte é tão importante. Bom, lidando com a depressão, né? Lidando com toda essa gama de sentimentos que começa a ficar muito pesada e passa a ser um sentimento bastante depressivo. Diferenciar, né? Se você é uma pessoa já deprimida, sentindo depressão e ansiedade, muitas vezes, nessa pandemia, as pessoas se sentirão pior, que é o estado psicológico crônico, quando essa depressão, esse estado de ansiedade, ele se estende ao longo de um tempo. Na pandemia, a gente tem que entender que esses sentimentos que apareceram de repente,
não são necessariamente uma depressão que está se instalando em cada um. Eu acho que se a gente pensar, é normal eu estar me sentindo deprimido nesse momento. Todos nós estamos nos sentindo assim. Muitos de nós estão isolados, não têm um sistema de apoio. Os filhos também estão sofrendo de depressão e de ansiedade. Quer dizer, do momento que a gente reconhece que essa situação está trazendo esses sentimentos e aceita isso, e aceitar não significa não fazer nada sobre isso, no momento que a gente aceita e entende que nós todos estamos passando por esses sinais de ansiedade e de depressão, é mais fácil a gente parar para lidar com isso, porque aí a gente pode tentar fazer alguma coisa a respeito disso para a gente melhorar um pouco, porque a gente também não deve se entregar a esses sentimentos. A gente tem que lutar, a gente tem que acordar de manhã, levantar da cama, mudar de roupa, mudar de ambiente, para um quarto, para uma sala, ou que seja, sentar numa mesa, tomar um café. Tudo isso para tentar começar o dia, tentar ter energia, né? Buscar uma energia interna para poder lidar com esses sentimentos. Se a gente fica na cama deitado, é uma nuvem negra. Aí nunca mais se levanta da cama. Então é melhor levantar, mudar de roupa, se olhar no espelho, enfim, se sentir bem consigo mesmo, dizer vai passar, né? Eventualmente isso vai passar e enquanto isso nós vamos ficar lidando com tudo isso da melhor maneira possível e entender que esses sentimentos de ansiedade e depressão, infelizmente, nesse momento, eles são normais, né? Então, não se sintam culpados de estar sentindo isso, nós vamos sentir isso sim, dia não, e a única maneira que a gente tem de lidar com isso realmente é se ocupar, né? Então, é isso. Nós estamos numa situação em que eu gostaria muito de dizer, terminou. Vamos abrir as escolas, vamos voltar à normalidade, tudo vai abrir novamente, mas não terminou. As coisas ainda estão muito devagar, ainda muito incertas, ainda dependemos da educação de todas as pessoas, de se precaverem, usarem máscara e tudo, para que se possa pelo menos achatar isso o máximo possível e não mais termos que lidar com tantas ameaças em relação à nossa saúde. E não dizer que isso não é nada, porque muitas pessoas com esse nada que muita gente diz e antagoniza e tudo, muitas pessoas foram para o hospital, muitas pessoas faleceram, então também existe esse respeito ao outro e do que aconteceu com o outro, mesmo que não tenha acontecido na nossa família, né? Bom, o que acontece com a nossa família? Várias coisas, né? Esse sistema de família agora ele está totalmente misturado com tudo, porque a gente se preocupa com os familiares idosos que estão isolados da gente. A gente tem dificuldade de lidar e de ensinar os filhos que estão aprendendo as coisas online. Os filhos pequenos, então, não conseguem ter atenção e foco para estudar online, ou seja, a mãe ou o pai tem que estar ao lado. Então, isso gera desavença entre o casal, isso gera desavença entre pais e filhos, e é uma situação difícil, porque ninguém está conseguindo lidar totalmente bem com essa situação, mas também as mães têm que entender que não são professoras e podem fazer o seu melhor, e os filhos vão acabar aprendendo, e isso tudo vai se normalizar também. As questões familiares entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher também ficaram bem difíceis. Muita gente está brigando, a violência doméstica aumentou, os casais estão tendo que discutir a relação muito mais vezes do que tinham antigamente, mas eu acho que é isso, essas expectativas que a gente tem em relação ao outro, elas têm que ser minimizadas nesse momento, a gente fazer o que a gente pode, o que a gente quer, e deixar o outro quieto, porque as coisas não vão mudar dentro dessa situação, estamos nisso e vai ser assim até que realmente a gente tenha uma vida normal novamente.
como que isso se apresenta, né? No Brasil, principalmente, acho que as mulheres têm essa coisa de cuidar da casa, dos filhos e tudo, e, de repente, tendo que cozinhar, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar do filho online em relação à escola, tendo que limpar, lavar roupa, tudo junto, né? Foi uma sobrecarga muito grande. Então, muitas pessoas começaram a sofrer de muita ansiedade, de compulsões, de fobias, por não conseguir lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Então, quando me perguntavam, eu dizia, tem que ter uma reunião aí, talvez, né? Vamos dividir as tarefas, vamos mostrar para os filhos também que nós não podemos fazer tudo e que eles também têm que aprender a ajudar, a limpar, a cuidar do lixo, digamos, a tirar, secar os copos, enfim, coisas que as crianças possam fazer, ou adolescentes, para eles entenderem que eles também são parte de uma família e que o trabalho deve ser dividido entre todas as pessoas, não só com a mãe, né? Que eu acho que isso é uma coisa que ainda temos esse estigma de prendas do lar, então eu acho que sobra muito para as mulheres. Eu acho que sempre devemos falar e principalmente ensinar aos filhos, porque eu acho que isso também é um problema do século XXI, que os filhos acham que eles não precisam fazer nada e que nós devemos tudo a eles. Eu acho que não, acho que também é culpa nossa de ter criado os filhos dessa maneira ou da própria cultura que nós estamos vivendo. Enfim, aconselho a comunicação, aconselho que se reúna a família e faça um cronograma. Você vai fazer isso, vem... E com criança pequena, fazer uma coisa lúdica, né? Uma brincadeira. Vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a fazer um bolo, para trazer o interesse das pessoas sobre cada coisa que elas precisam fazer e dividir as tarefas, porque não está fácil para ninguém, né? Às vezes a pessoa está tentando trabalhar online, entra criança, grita, berra, não faz mal. É assim, a vida é assim. Não vamos tentar esconder o que realmente está acontecendo com todos nós, né? Então, acho que isso, a gente tentar se tranquilizar de que essa é uma situação atípica, que ela vai passar, mas que no momento ela está pesada. Como nós aqui, quando vem furacão na Flórida, a gente tem que ficar dentro de casa, fechar tudo, esperar passar. Não adianta a gente querer sair, não adianta a gente querer fazer, inventar coisas, porque não dá. A gente tem que esperar passar e aí sim a gente pode sair e voltar à normalidade. Bom, o que eu gostaria de dizer também, que eu acho que as pessoas não gostam de escutar muito, que elas devem se conter em relação à bebida, a drogas, a automedicação. Isso tudo aumentou demasiadamente, isso faz mal, isso traz mudança de humor. As pessoas vão de A a Z em segundos por causa do álcool, das drogas. Enfim, é bom todo mundo tentar ter um pouco de calma e tentar ter um pouco de controle em relação a isso, porque subiu muito a venda de bebidas, subiu muito a venda de medicamentos. Então, acho que as pessoas têm que tentar se controlar um pouquinho e tentar arrumar uma maneira mais saudável de lidar com as suas ansiedades, com o seu pânico, com a sua raiva, com a falta de sono. E também eu acho que nós devemos estar atentos aos vizinhos, aos amigos, aos familiares, porque a violência doméstica também aumentou demasiadamente. Esses são assuntos que ninguém gosta de falar, porque às vezes eu falo com pacientes, como é que está a questão da bebida? Eu estou bebendo pouquinho. O que é pouquinho? Uma garrafa de vinho por dia. Bom, isso não é pouquinho. A pessoa realmente vai ficar com depressão, com sentimentos de menos-valia, porque não conseguiu se controlar. Isso vai afetar o humor das pessoas, isso afeta a pessoa fisicamente. Quer dizer, não vamos nos enganar que porque agora é pandemia, pode tudo dentro de casa. Não. E a bebida também ela está gerando, e a droga, né? O aumento dessa violência doméstica. Então, acho que a gente tem que estar atento que essas pessoas que estão presas em violência doméstica, elas não têm muito que escapar.
Então, se você conhece alguém que está passando por isso, disponibiliza essa pessoa ter um código com você, ou te chamar online, ou tentar ligar, ou dar um número para essa pessoa ligar, para ela poder também se resguardar e ter algum apoio de poder sair dessa situação de violência dentro de casa, né? Crianças também. Crianças também. Então, se a gente conhece, se a gente escuta, é bom a gente estar atento e ser solidário com essas pessoas que estão passando por isso nesse momento. Bom, agora, quais são as noções que eu vejo, essas questões de culpa, fazendo tudo ficar muito mais pesado, né? Porque a culpa, ela leva a gente direto a uma depressão quando a gente começa a se culpar. Uma dessas noções que eu escuto muita gente dizer é que aqueles que têm maior capacidade de adaptação não sofrerão tanto. Eu não sei se é assim, porque mesmo as pessoas que têm uma capacidade de adaptação grande, se elas perderam o trabalho, se elas estão distantes de seus familiares, se perderam entes queridos, eles vão passar por situações de tristeza, de luto, de depressão, mesmo que sejam pessoas altamente capacitadas, que se adaptem sempre. Não é tão simples assim, e essa exigência que a gente faz de nós mesmos também tem que ser levada em consideração. O quanto eu devo exigir de mim mesma, o quanto eu posso pensar que está difícil sim, eu estou triste sim, eu estou ansiosa com toda essa situação, eu sou uma pessoa que me adapto, mas eu não estou conseguindo nesse momento. Tá, respeite aquilo que você está sentindo. Outra coisa que eu escuto também é que a falta de adaptação leva a transtornos mentais. Acho que não. A falta de adaptação, às vezes, é a dificuldade da pessoa econômica, a dificuldade econômica e social desse indivíduo. Para a gente dizer isso, estando numa casa confortável com o nosso trabalho em dia, é uma coisa. Para a gente dizer isso, uma pessoa que perdeu o trabalho, que não tem dinheiro para comer, que não tem uma casa, que tem um cômodo, né? E não sabe o que será depois dessa pandemia, porque também não sabe se vai ter um outro trabalho, não é culpar essa pessoa e dizer, não, você não tem uma capacidade de se adaptar e você vai ficar péssimo. E não é assim. Acho que a gente tem que tentar ajudar a pessoa a ver a luz no fim do túnel e não apontar dedos às pessoas ou dizer, você não consegue, você não pode, você vai ficar mal, você vai ficar doido, enfim, coisas que a gente escuta o tempo inteiro no dia a dia. Uma outra coisa, eu acho que exercer os nossos direitos, né? Exercer e entender as informações, entender quais são as informações que a gente está sendo levado de fake news, né? Essas notícias falsas, exercer os nossos direitos em relação à política, ao nosso voto. Eu acho que tudo isso é muito importante e esse é um momento em que a gente, pela pandemia, está meio paralisado, mas eu acho que não. A maneira que a gente tem de verbalizar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha que é correto, tanto aqui quanto no Brasil, é através do voto, é através da pressão em relação às pessoas que têm algum dever ou algum power, né, em relação a algum sistema que a gente possa influenciar ou possa mudar. Então, acho importante a nossa participação, e isso a gente pode fazer na rede social, né? E não passar noções erradas sobre remédios, sobre curas, sobre coisas, porque a gente só está atrapalhando o fluxo de informações, a gente não está ajudando em nada. Então, acho melhor a gente deixar isso para os médicos, seguir as instruções, né, que os médicos estão nos dando e tentar ser solidário uns com os outros. Uma coisa que também eu escuto muito, as pessoas dizerem, eu sou péssimo porque eu não consigo ver que as coisas vão estar melhor em breve. Eu sei que eu tenho que ser otimista, as pessoas me dizem que eu tenho que ser otimista. Não sei, eu não sei se as pessoas têm que ser otimistas ou se elas têm que ser realistas. Eu acho que se a gente é realista, a gente consegue ser otimista. Se a gente nega a realidade, a gente não consegue fazer nada. Porque do otimismo vem a transformação.
Mas se a gente nega essa realidade, está difícil, eu tenho que me reinventar, eu vou ter que começar a fazer bolo para vender, ou eu vou ter que começar a fazer crochê e vender, não sei, pintar garrafa, eu já vi de tudo. Eu acho que as pessoas podem se reinventar, sim, devem se reinventar, mas elas têm que ser realistas para depois elas conseguirem entrar no campo do positivo e do otimismo. Que eu acho que muitas vezes é muito comum as pessoas acharem que elas estão sendo otimistas negando a realidade. Não é bem assim. A gente tem que abraçar a realidade para poder lidar com ela e nos tornarmos mais positivos. Então, isso é uma das mensagens que eu acho fundamentais. E aí as pessoas me perguntaram várias vezes, acabei fazendo uma lista do que eu acho, se bem que eu acho que tem uma lista enorme de dicas de como lidar com essas questões na saúde mental, como lidar com essa situação. Eu acho que fundamental, e aliás é fundamental sempre, exercício, qualquer tipo de exercício. Já ouvi várias pessoas dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, ou pagar online, ou o que seja. Tem vários sites disponíveis gratuitamente, que a pessoa pode escolher que tipo de exercício ela quer fazer e fazer seu exercício, porque é muito importante o exercício para a nossa mobilidade, a nossa musculatura está enfraquecendo, sim, as pessoas idosas estão precisando se movimentar, elas não podem continuar isoladas, elas têm que sair. Então, também o respeito, o uso de máscara, para que todas as pessoas possam sair, possam se exercitar um pouco. Então, o exercício é fundamental, mas não só fundamental pelo físico, mas pelo mental também, pelas endorfinas, pela serotonina, enfim, por tudo isso, exercício fundamental, sem desculpa. Anda dentro de casa, faz online, faz com um amigo, enfim, não há desculpa. A segunda coisa que eu também estou fazendo e que eu acho que é importante é buscar um hobby, fazer um trabalho manual, cozinhar, plantar uma horta em casa, em copinhos, em jarrinhos, o que seja, pintar, usar a criatividade. Tudo isso faz muito bem. Quem está pintando, quem está desenhando, colorindo, fazendo um bordado, ou o que seja, fazendo tortas diferentes, as pessoas se sentem bem melhores depois que elas fazem isso, porque é como se fosse uma meditação. Você está ali se concentrando naquilo e os pensamentos negativos não estão te atrapalhando. Você está como se estivesse realmente meditando. 3, divisão de tarefas em casa. Isso é muito importante, porque eu acho que todo mundo tem que aprender com essa pandemia e ver que nem sempre a gente pode contar com o que a gente contava antes e que as coisas mudam muito rapidamente. Então, acho que essa divisão de tarefas entre pais e mães, filhos e tudo, ela é extremamente importante e do momento que você consegue fazer isso, você também se sente melhor. Você se sente menos sobrecarregada, menos irritada, menos ansiosa. Bom, a leitura é importante, mas eu escutei 90% das pessoas me dizem que não estão conseguindo ler um livro. Então, acho que leia um artigo, lê revista, usa a rede social para um clube do livro, talvez isso ajude você a ler alguma coisa mais frequentemente, mas é importante a gente tentar ler alguma coisa, porque isso também ajuda o nosso cérebro a sair daquela zona de ansiedade. Uma vez que a gente foca em outra coisa, a gente consegue controlar isso. Bom, passeios e caminhadas ao ar livre, eu digo isso porque mesmo aqueles que não podem fazer exercício têm que passear ou caminhar, têm que andar e têm que pegar sol. Então, isso é essencial. Vão dar uma volta no quarteirão, se for o caso, mas sim, saiam de casa, use máscara, tome os cuidados necessários. Se vai pegar um elevador, leve álcool gel, não toque, enfim. Tem todo um procedimento que se pode fazer e a gente pode sim sair e caminhar. Reciclagem, eu acho que vai ser uma boa coisa dessa pandemia, se a gente ensinar os nossos filhos o que a gente faz com as caixas, o que a gente pode usar, para que a gente pode usar esse material, pode usar para organizar armários, pode usar para fazer mesinhas, pode usar para fazer móveizinhos de boneca,
pode usar para uma série de coisas, e a gente aí está ensinando aos filhos a como reciclar, como esses materiais são importantes e ter um mundo mais sustentável. Então, acho que se a gente se dedicar a isso, isso também vai ser legal, porque é uma coisa que a gente pode fazer com as crianças, e mesmo nós, né, fazendo um projeto novo e tudo, é uma coisa boa e nós estamos também ajudando o nosso meio ambiente. Aprender algo novo, eu acho que é sempre bom na medida em também que a gente vai ficando mais velho, porque exercita o cérebro. Então, aprender um idioma, fazer um curso online de alguma coisa que você goste, história, arte, geografia, enfim, qualquer coisa, história da humanidade, qualquer coisa de algum estudo específico, também estão disponíveis inúmeras faculdades, inúmeros museus, inúmeros apps de idioma para a gente aprender. Então, de novo, não é uma questão econômica, isso a gente pode fazer e usar as instituições, e usar o nosso mesmo telefone e aprender alguma coisa com isso, com esses estudos, idioma e tudo, e exercitar o nosso cérebro. Bom, um outro que eu já falei várias vezes, é aceitar o momento presente, nos aceitarmos as nossas limitações, aceitarmos, tá bom, então engordamos, não quero dizer que se é oba-oba vamos comer tudo, porque tem a questão da saúde também nisso, mas aceitar que é isso, que ainda vai ter um tempo, não adianta a gente querer correr e depois ter que voltar tudo para trás, que a gente vai usar as nossas roupas de novo, nós vamos sair, mas o mundo não vai ser o mesmo. Então, aceitar essa limitação e tentar se reinventar e tentar fazer uma coisa nova. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está vendo que ela vai se perder o trabalho dela e ela está fazendo um curso agora, está investindo nisso, está se contactando com pessoas, daqui a pouco ela vai estar dando aula para pessoas de ginástica e vai estar aí já com um outro trabalho, porque tem muita gente querendo aula, tem muita gente querendo aprender, então ela já está aí no plano B, que eu acho que é muito bom. Eu já vi muita gente agora querendo abrir padarias porque está fazendo bolos em casa e tudo, e a coisa está indo tão bem que está virando um negócio, pessoas vendendo sushi, enfim. Eu acho que tem sempre algo que a gente possa fazer para se reinventar. Então, acho que esse estudo, que eu digo aprender algo novo, faz parte desse processo também, da gente tentar pensar, bom, se eu não vou poder fazer meu trabalho, ou eu vou ter que fazer algo novo, eu vou aproveitar esse tempo, então, para aprender. E eu acho que isso é uma boa coisa, e eu acho que existe isso disponível nas redes. Ter compaixão e doar-se, né? Eu acho que ter compaixão por aqueles que não estão bem, por aqueles que estão isolados, por aqueles que não têm trabalho nesse momento, por aqueles que têm dinheiro, tentar fazer alguma coisa, né? Uma pessoa vende sushi, eu vou comprar o sushi para ajudar, a outra vende um bolo, eu vou comprar para ajudar, o outro era motorista de Uber, ele está fazendo compras para as pessoas, eu vou também tentar ajudá-lo dessa maneira. Então, acho que se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai ajudar muito ao outro, mas a gente também vai se sentir melhor, porque a gente consegue se sentir menos deprimido, aliás, a gente consegue se sentir bem melhor quando a gente está fazendo alguma coisa pelo outro. E a gente está vendo que a gente realmente está ajudando. E a última coisa, em relação a essas dicas, é conectar-se, como estamos fazendo aqui, se conectar. Foi bom esse encontro, porque a gente vê pessoas que a gente não vê há tanto tempo, a gente se conecta, a gente se sente parte de um todo. Então, eu acho que essas são as dicas principais para essa questão da saúde mental. E é isso, eu acho que tem muito para ser dito, ainda tem uma gama muito grande de sentimentos para serem analisados, mas isso vai ficar ao longo do tempo para os nossos estudos depois. E nessa questão de reinvenção e tudo, eu sempre pensei em fazer uma página no Instagram e eu pensava muito em poder alcançar outras mulheres
e discutir a questão de menopausa, as questões físicas, emocionais, porque eu acho que ainda é uma questão tabu, eu acho que ainda é uma questão que muitas mulheres se sentem deprimidas, ansiosas, com uma gama de sentimentos emocionais que estão relacionados à pré-menopausa e à menopausa, e eu acho que isso é muito importante de ser discutido. Então, nessa pandemia, eu comecei a falar de pandemia e acabei não focando nessa página que eu queria realmente, mas agora deu tudo certo e eu vou fazer. Essa página já está no ar, no Instagram, é Rosane_psicóloga, e eu espero que vocês me sigam. E se alguém tiver alguma pergunta agora, eu estou disponível para responder. Alô? Oi. Oi. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então eu... Pode habilitar. Acho que os microfones estão mudos. Os meus microfones estão mudos. Cada pessoa agora tem que se unmute. Agora sim. Agora sim. Pois eu estava dizendo, se alguém tem alguma pergunta, ou se alguém acha que eu deixei de falar alguma coisa, por favor, me diga, porque é sempre bom a gente acrescentar alguma coisa. Só tenho que agradecer. Você é ótima, maravilhosa. Conversar com você já faz um bem danado. Ai, que bom escutar isso. Foi ótima, Rose. Você foi extraordinária. Foi muito bom. Foi sim, foi muito bom mesmo. Ai, que bom. O que eu quero é isso, é poder alcançar as pessoas. E a minha maneira de me doar está sendo essa. Se eu puder alcançar as pessoas e poder trazer um alento de como as pessoas vão se sentir melhor e reconhecer o que elas estão sentindo nesse momento e não se sentirem mal por estarem se sentindo mal, eu acho que nós já estamos meio caminho andado. Perfeito. Eu acho excelente se você colocar depois a gravação no Instagram. Boa. Para isso, eu vou até falar agora